Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas, eu me chamo Devair e hoje nós vamos fazer um review extenso e diferenciado, eu diria que um pouco mais completo do que vocês já viram eu fazendo. Bom, depois de muita gente pedir, muita gente questionar, eu trouxe para o nosso canal a Bíblia King James atualizada, KJA, muito famosa, né? Essa é a Bíblia de estudo King James atualizada e nós vamos analisar ela e a gente vai ver umas diferenças entre a King James Version, tá? Eu vou mostrar para vocês o porquê que eu trouxe a King James Version. Essa aqui já é mais antiga no canal. Tem review dela aqui no canal, é um review bem antigo. Eu comprei na Amazon e ela é em inglês, né? E eu peguei os textos dessa King James Version para a gente comparar com a King James atualizada. Já já você vai perceber por que eu vou fazer essa comparação. Esse review é um review mais detalhado, é um review maior. Então eu vou pedir para você ficar até o final do review. Tá? É importante ficar para vocês entenderem. Além de mostrar o que é a King James atualizada, eu vou falar alguma coisa com vocês sobre os pergaminhos, sobre a influência que há nessa Bíblia aqui e sobre as diferenças e os comentários dela. Entendeu? Então, é importante? Sim, porque com base nesse review, vocês vão compreender as outras Bíblias de texto atualizados. Tá bom? Lembra que eu falo para vocês que as Bíblias atualizadas são diferentes das Bíblias fiéis? Então vocês vão entender a polêmica que tem nesta biblinha aqui. É polêmica, posso garantir para vocês, é polêmica, tá? E eu vou evitar segurar aqui o que eu preciso falar, tá? Eu vou falar tudo que tiver que falar. Eu estou carregando um arquivo aqui no meu computador, vocês não podem ver, mas é um arquivo de comparação. E aí a gente vai começar o nosso review. Se você gosta desse tipo de material, de review, e review maior, né, do que o normal, se inscreva no canal. Né? Se você está chegando pela primeira vez, o meu nome é Devair, né? E a gente está sempre trazendo material aqui no Palavras em Chamas. Eu tenho o canal no Telegram, nós temos o canal no Telegram. Para você conhecer melhor tudo isso, eu vou deixar um link aqui na descrição. Então olha a descrição, você vai saber mais, beleza? O review foi separado em 4 partes. Deixa eu pegar uma lapiseira aqui. 4 partes do nosso review. Primeiro, review básico. Segundo, a leitura dos documentos iniciais da King James atualizada. Terceiro, a comparação dos textos da King James. Eu vou comparar 4 versões e a gente vai procurar entender o que é essa tradução. E quarto, nós vamos ler alguns comentários e comentar eles. Então tá aqui, ó, o que a gente vai fazer agora aqui no canal Palavras em Chamas, beleza? Mais uma vez, se você gosta desse conteúdo, deixa aí o seu like para o YouTube mandar esse vídeo para mais pessoas, senão ele não manda. Se inscreva no canal e eu vou responder os comentários mais pertinentes aqui na lista de comentários, beleza? Agora sim, bora para o nosso review. Bom, vamos conhecer então. Eu deixei a Bíblia King James fiel de lado aqui, né? E a gente vai olhar, vai passar pela primeira parte da Bíblia King James atualizada, né? Vamos olhar um papelzinho aqui que tem, cadê? Tem essa folhinha aqui. Por que está arriscado? Porque eu vou tentar fazer mais rápido. Eu já tinha feito 14 minutos de vídeo, mas tinha demorado muito. Eu preciso ser um pouco mais direto nesse vídeo aqui, né? A exigência é muito alta agora para a gente fazer um trabalho excelente, né? Espero que você curta o vídeo e compartilhe, né? Porque realmente está dando muito trabalho falar da King James atualizada. Ainda mais que eu quero colocar uma coisa a mais aqui para vocês. Vamos lá. Eles vão tratar aqui nessa folha que vem que essa Bíblia é a edição original de estudo. Então foquem nesse marketing aqui, ó. Original. Isso é marketing, tá? Foquem nesse marketing. Marketing, edição original de estudo, letra grande, Palavras de Deus em azul e Jesus em vermelho. A gente vai ver isso aqui agora. Interessante até. Foque, ó, única tradução dos sagrados manuscritos bíblicos mais antigos e baseado no consagrado texto crítico e nos rolos do Mar Morto. Esse aqui que vai dar o rolo de hoje. Tá bom? Aí ela vem, deixa eu desbloquear minha tela aqui, que eu vou usar minha tela, não pode bloquear.
Aí ela vem com 2.500 páginas, fatos históricos, esboços e diagramas sobre cada livro, a gente vai ver isso aqui agora. E no final tem um mapinha e tudo mais, no meio dela também tem mapa, minha cor é azul. Aqui tem uma palavra do cara que está por trás dessa tradução, que é Oswaldo Paião Júnior. Ele é publisher, publicitário e CEL, né? Ele é publicitário e o cara da Sociedade Bíblica Ibero-Americana do Brasil e da Abras Press também. Então, essa empresa aqui é uma só. E esse Oswaldo, na verdade, ele é o cara das duas, né? Aí eu fico perguntando, será que existe essa empresa, já que o Oswaldo, ele é publisher e CEL das duas empresas ao mesmo tempo? Meu Deus do céu. A distribuição e venda pela Arte Gospel, né? Então vamos ver aqui por dentro dela. Material da King James atualizado. Deixa eu ver se dessa vez tá mais rápido. Tá bom, tá bom. Eu comprei a capa azul, ela tem a capa interessante, porém o material dela é inferior, obviamente. Vou colocar aqui a Bíblia King James para vocês, ó. Vocês não têm noção do que é esse material. Isso é uma King James, tá? Ó. Isto é uma King James, olha isso aqui. Então a capa dela é bonita, da atualizada é bonita, mas ela é inferior, muito inferior. Nem se compara. Essa delicinha aqui é a King James verdadeira. Olha só. Beleza? Essa Bíblia é a King James, ó. A Bíblia King James contendo o Antigo e o Novo Testamento, traduzido dos originais, né? E não sei o que, comparação e não sei o que. Essa é a Bíblia autorizada. Esta é autorizada. Tá bom? Por que é importante saber? Porque eu vou usar ela para comparar depois. Ela fala que essa é a única Bíblia, né? E vou usar também a King James Fiel, a nossa querida King James Fiel, da BV Books, que nós tanto amamos também. Precisa de algumas melhorias, mas a gente ama ela assim mesmo, tá? A capa dela, como eu disse, é bonita, mas é inferior, que na lateral é bonita também, tem as logomarcas e tudo mais. Atrás só tem um detalhe aqui, a costura é costura de verdade e ela vem prateada, né, ou dourada, não sei. Vamos abrir aqui pra gente dar uma olhada mais rápido, ó. Ela tem aqui essa folha de proteção, que é muito bonita. A capa dela aqui já vem com mais publicidade, ó, Antigo e Novo Testamento, Bíblia Sagrada King James, tá? Edição original de estudo de 400 anos. Quem foi que criou uma Bíblia King James de estudo dos 400 anos, especial de 400 anos? Porque em inglês não existe essa Bíblia aqui, né? Ninguém produziu ela. Na verdade, vocês vão entender isso daqui a pouco. O material de dentro, ele é muito ruim também. Ruim em questão da qualidade, não que seja ruim de usar, tá? Dá para usar, mas ele é inferior em relação a qualquer Bíblia, né? Ele é similar à Bíblia Matthew Henry, tá? O material daquele tipo de papel da Matthew Henry, tá bom? É péssimo o material, mas sim, dá para usar, tá? Isso não atrapalha o uso não. Não sei se o papel vai ficar transparente, deixa eu ver. Não fica. Então é um papel bom, mas é um papel inferior. A gente tem a capa, é uma reprodução da página original, né? Aqui a gente tem o conteúdo da Bíblia, que é a Bíblia mesmo, com ajudas para o leitor no final. Aqui tem no início também algumas questões. Essa aqui tudo eu vou passar daqui a pouco, nós vamos ler daqui a pouco. E a gente vai passar direto para a Bíblia, ó. Antigo Testamento, tradução originais em hebraico e grego. Ela sempre traz uma introdução, né, com autoria, propósito, data da primeira publicação do livro de Gênesis, nesse caso, esboço geral de Gênesis. No caso de Gênesis, ele traz um esboço diferenciado, tá bom? Geralmente o esboço é mais simples. Isso aí traz sempre esse diagrama de conteúdo aqui, que é interessante, né? Interessante, tem umas coisas curiosas ali. Nós vamos vir para cá daqui a pouco, né? Ele traz sempre essa página aqui, ó. Ele trouxe de Gênesis e de Mateus, né? Que é uma página com a tradução original, digamos assim, né? Então ele traz aqui no hebraico, né? Acho que é hebraico isso. É hebraico, isso mesmo. E a tradução aqui embaixo é um interlinear, né? Aqui nós temos as palavras de Deus em azul,
e embaixo nós temos os comentários. Então ela vai ser isso pelo resto da Bíblia, não vai mudar nada, tá bom? Tem o título aqui em cima, tem subtítulo em cada capítulo, os comentários aqui, não tem muito comentário, você pode ver que aqui embaixo não tem, não é difícil de achar páginas sem comentários, tá vendo? Ó? Então ela não é uma Bíblia de estudo exatamente, ela é uma Bíblia devocional, o autor fala isso, tá bom? Ele não tem medo de falar. Vai trazer sempre as questões aqui dos capítulos, livros. Deixa eu ver se ele traz alguma coisa diferente para textos poéticos. Deixa eu ver aqui. Jó. Vou ver se ele tá a introdução de cada tipo de texto na Bíblia. Não dá. Não dá. Ele vai direto. Aqui, entre os testamentos, ele traz umas questõezinhas também, uns mapas e tal. Vamos dar uma olhada aqui. Depois de Malaquias... Meu Deus, é difícil de achar isso aqui. Agora ainda tá com as folhas agarradas, né, irmãos? Aí fica agarrando, difícil. Deixa eu botar aqui para vocês verem tudo. Quero que vocês vejam tudo que tem nela. É um review mais complicado, ó. Quem era quem no mundo bíblico? Aqui os mapas. Israel, Antigo Testamento. A ponte de terra, né? Rotas de estradas entram na escravidão. São mapas, vai ajudar, né, você a entender aí como era o povo, como era a nação na época, tá? E já entra direto no Novo Testamento com a introdução de Mateus, seguindo o mesmo padrão que eu falei para vocês, exceto o esboço, né? Que é o esboço mais comum, né? O esboço de Gênesis é maior, é mais diferente, esse aqui é até maior. O diagrama do mesmo padrão e a primeira página em grego nesse caso. Fica bonito também, achei legal isso aqui. Seguindo o mesmo padrão. Aqui no final nós temos o seguinte, depois da Bíblia nós temos isso aqui, ó, que são as concordâncias, né, que eu achei interessante, dá para usar isso aqui, é usável essa tabelinha aqui, tá, ó. Concordância dos Evangelhos, prefácio, que vem o título, e aqui é onde você acha em todos os Evangelhos ou em outros lugares da Bíblia. Por exemplo, aqui está falando de os anjos, Jesus é circuncidado no templo. Aí ele está trazendo aqui referência de Levítico 12, deve ser sobre a circuncisão, né? E ele traz aqui Levítico, então sempre vai ter aqui, ó. Aqui repetiu Mateus, né? Lucas e tal. Então é bem grande isso aqui. Aqui com o nome vermelho, eu não sei por que ficou vermelho, né? Concordância dos Evangelhos, a mesma coisa, mas ficou vermelho. Pode ser erro de impressão. Então tem um monte de coisa. Aqui 31 dias que poderão mudar a sua vida. Um estudo bíblico escrito por Oswaldo Paião, que é o cara por trás da tradução. O sonho foi dele, a ideia de fazer essa Bíblia foi dele, tá? Ele vai falar sobre hábitos e manias. Todos nós temos hábitos e costumes. O que deve ser mudado, como posso mudar, um estudo, né? Como devo começar. Aí ele tem aqui os 31 dias, que não é ruim. Quem sabe a gente faz um estudo disso aqui, aqui no canal, né? Ó, são 31 dias. Aqui tem, a gente tem mais coisas, ó, mais mapas até variados, que a gente está no Novo Testamento, agora ele vai falar aqui do Antigo, né? Ó, Salomão, tal, Davi no outro ali, enfim. Aí aqui já passa o Novo Testamento, enfim, isso aqui vai até o final da Bíblia, né? Vários mapas até o final da Bíblia. Beleza. Vimos a Bíblia, né? King James. Agora a gente vai entender o que é a Bíblia King James. Isso é o que vocês devem fazer quando for comprar uma Bíblia, tá? Antes de vocês virem achar que o Devaí que é chato. Eu vou fazer hoje mais coisas aqui, além disso que a gente está fazendo, né? Mas vamos lá. Apresentação. A apresentação dessa Bíblia, ela é bem curiosa, porque o autor da apresentação e o autor do prefácio, o autor do reconhecimento ali, eles foram muito bons em marketing para falar uma coisa sem falar o que eles não podiam falar, né? Deixa eu ver se eu tenho bateria para isso tudo. Tenho. Por quê? Eles vão falar na apresentação, por exemplo, ó, o povo de língua portuguesa passa a contar com o texto integral
da Bíblia King James. E eles repetem isso várias vezes, como se essa fosse a King James. Essa é a ideia, né? Mas isso é um marketing, né? E eles disfarçam bastante, porque se aqui eles passam que a gente agora tem a King James, essa aqui, em outro momento ele vai falar que essa é baseada no texto da King James, entende? Então eles falam, mas eles desfalam, desfalam, só que quando eles falam, eles colocam mais marketing em cima, e quando eles desfalam, digamos assim, eles fazem um resuminho, né, só para não ser processado, só para passar batido, sabe? Se quiser algum problema, fala, não, mas lá tá escrito assim, assim, assim. Só que quando eles falam que essa Bíblia, que agora a gente passa a contar com o texto integral da Bíblia King James, eles dão uma ênfase maior no fato de que isso aqui é a King James, tá? A gente vai comparar na terceira parte, né? Na terceira parte desse estudo, desse review, a gente vai comparar para saber se essa é mesmo. Ó, olha essa outra marcação aqui. Isso faz do Brasil membro de um seletíssimo clube. A tradução da Bíblia King James, eles não disseram que é a tradução agora de outros manuscritos, tá? Eles estão dizendo que esta é a tradução da King James. De qual King James? A única. É essa King James, né? Então eles estão dizendo, ó, isso faz do Brasil membro de um seletíssimo clube. A tradução da Bíblia King James, que já foi instrumento de evangelização e ensino nas mãos de grandes teólogos nos últimos 4 séculos, ou seja, eles estão falando da Bíblia King James mesmo, a fiel, tá? Mas eles estão dizendo que essa é ela, né? E reconhecida também pela nobreza da sua linguagem, em grande parte acreditada ao ambiente histórico que foi concedida. Então, esse é o marketing da Bíblia King James. Agora, olha o que eles escreveram aqui, ó. Antes, porém, de começar a desfrutar desse texto magnífico, dedique alguns minutos de oração e agradeça ao Senhor pelo trabalho sério e dedicado ao longo de mais de 10 anos das pessoas envolvidas no projeto de tradução da Bíblia Sagrada autorizada, versão autorizada. Eles estão dizendo que esta é a versão autorizada. Qual é a versão autorizada, Devaí? Esta é a versão autorizada. Estão dizendo o seguinte: nós passamos 10 anos traduzindo a versão autorizada. Esta é a versão autorizada. Lindíssima, com subtítulos, né? Com o título de cada capítulo, os capítulos aqui, referências no meio, uma qualidade excelente. Isso aqui não tem no Brasil, tá bom? O que eles estão dizendo aqui: ore a Deus para que agradeça a Deus por vocês terem na mão, né, o projeto de tradução da Bíblia Sagrada Authorized Version, tá bom? Marketing, tá, irmãos? Fiquem espertos. O povo de Deus, ele não pode ser enganado tanto assim. Ele precisa ser mais esperto, tá? Aí vamos ver o prefácio aqui. Mais umas coisas, ó. É por isso que me alegro tanto, é por isso que tanto me alegro ao ver em língua portuguesa esta tradução da Bíblia King James atualizada. Não, aquela disfarçadinha, como eu disse, né? Quando eles vão falar que ela é uma tradução da King James atualizada, eles dizem rápido. Quando eles vão falar que é a tradução, é a King James, eles botam marketing mais maciço em cima, mais pesado, tá bom? Então, essa tradução da King James atualizada, KJA, a partir dos manuscritos das línguas originais hebraico, aramaico e grego, preservando o estilo da famosa edição do Comitê dos Eruditos, tá? O que ele está dizendo? Que esta Bíblia não é King James. Ela é uma Bíblia de tradução de texto crítico. É isso que ele está dizendo aqui, tá bom? É isso que ele está dizendo aqui. Mas ali não foi isso que ele disse. Ali ele disse que é a tradução da versão autorizada. A versão autorizada, meus irmãos, não usa o texto crítico, tá bom? Então esta não é a tradução autorizada. Vocês vão ver mais para frente, ó. Aí eles vêm com uma historinha aqui, ó. Planejado inicialmente a pedido do rei James, né, o rei traduzido e James ainda em inglês, né, por volta de 1607, para ser um trabalho criterioso de revisão de alguns excessos doutrinários observados na conhecida versão da Bíblia de Genebra. É um detalhe que a Bíblia de Genebra, se não me engano, usava King James Version, né?
Mas enfim, eu não sei, isso eu tô jogando, né, aqui, vamos ver se for mentira, vocês me corrijam. Se for errado, me corrijam nos comentários, tá? A obra ganhou força e iluminação espiritual incontroláveis. Isso aqui é quem está escrevendo o prefácio que está dizendo, tá? E daquele trabalho apenas corretivo, produzidos pelos mais brilhantes estudiosos de todas as denominações cristãs britânicas reunidas na Universidade de Oxford, surgiu a mais lida e amada tradução das Escrituras Sagradas desde 1611 até os nossos dias. Só que o detalhe, ele não está dizendo que esta não é essa tradução. Não há nem um centímetro dessa Bíblia que seja isso que ele falou aqui. Aí esse é o problema. Aí tem mais coisa aqui, ó. Hoje, depois de muitos anos de lutas, provações e lindas vitórias, a Bíblia King James atualizada em português comunica através de seu texto a majestade divina e o estilo clássico da Bíblia King James de 611, preservando a sua beleza e fidelidade dos melhores e mais antigos originais, ao mesmo tempo gerando contemporaneidade. Estou convicto que ao estudar a Torá, a lei de Moisés, né, o Pentateuco e o Antigo Testamento da Bíblia King James, a exemplo do que eu faço no Novo Testamento, de novo, colocando como se esta fosse a King James. Tá, irmãos? Mas ela não é King James. Esse é o problema. E eu vou falar isso até acabar o review para vocês entenderem, né? Aí nós temos a parte mais problemática, os reconhecimentos, tá, irmãos? Presta atenção nessa parte aqui, tá bom? Ó, de novo, nesse sentido, a leitura atenta e diária da King James lhe será de vital ajuda, creia nisso. De novo, ele colocando ela como a King James, mas ela não é a King James. Ele poderia colocar a King James atualizada, tudo bem. Aí agora ele começa aqui, ó. Minha história pessoal, história de quem? Do cara por trás da empresa, né? Quem é o cara por trás da empresa? É o irmão Oswaldo Paião, a história do Oswaldo Paião. Minha história pessoal tinha a direção do inferno, mas que bom que Deus mudou tudo através da vida e da palavra do pastor e amigo Paulo Solonca, e ainda me deu o presente de ver a publicação desse exemplar comemorativo da King James 400 anos. Então, quem é que seria responsável por fazer uma Bíblia King James de 400 anos? Provavelmente ela teria que vir em inglês, mas eu não achei essa Bíblia King James em inglês de 400 anos. Se tiver, coloque nos comentários, por favor, tá bom? A Bíblia King James, aí essa vírgula aqui que salva eles. 400 anos depois da primeira edição em Londres, em 1611. Lá no início, vocês viram que eles consideram essa a versão de aniversário, né? Aqui embaixo, a história da tradução da Bíblia King James atualizada que você tem em mão começou a ganhar concretude por volta de 99. Deus já havia me falado sobre isso há 10 anos, ou seja, em 1989, né? Numa visita à Universidade de Oxford, mas fora desestimulado por alguns amigos. Esses aqui, Saião, eram seus amigos, tá? Você deveria ter ouvido eles. Esses eram seus amigos. Você não ouviu eles, né? Quando foi procurado pelo Dr. Carlos Fuchan e seus amigos Dr. Francisco Luqueva, Dr. Bruce Mitzger, eles tinham uma ideia. Agora, essa é a história da King James atualizada. Presta atenção nisso. Eles tinham uma ideia revolucionária. Tudo começa com uma ideia revolucionária, cara. As piores coisas que a gente faz começa com uma ideia revolucionária. A bomba atômica começou com o quê? Uma ideia revolucionária. Foi aplicada do jeito errado. Fazer o quê, né? Mas existia uma ideia revolucionária sobre uma tradução das Sagradas Escrituras com base nos recentes relatórios arqueológicos da época, chamados Rolos do Mar Morto. Aí eu fui pesquisar os rolos do Mar Morto, né? Eu tive que pesquisar antes de vir fazer o vídeo. E o que você acha da Bíblia nos rolos do Mar Morto? Nada. Você acha pedaços de texto. Entende? Pedaços isolados e desconexos de texto. Esses são os rolos do Mar Morto. Mas você encontra mais coisas nos rolos do Mar Morto. Você encontra uma infinidade de textos gnósticos.
Então, os rolos do Mar Morto, na verdade, são rolos de textos gnósticos, que as pessoas consideram como corretos, né? E que a esquerda religiosa, deixa eu tirar isso, a esquerda religiosa tenta impor até hoje, né? Então é isso que ele teve. A ideia incrível que ele teve foi pegar os rolos do Mar Morto e novos trabalhos de exegese, né, concluídos na Alemanha, reconhecidos como textos críticos. Esta é a ideia dos mais antigos fiéis manuscritos bíblicos e das línguas originais. Esta é a ideia da King James. Agora, onde está a King James nessa história? Ela nem existe. Tá, irmãos? Então vamos passar aqui. Tenha isso em mente. O rolo do Mar Morto tem mais documento gnóstico do que cristão. Existe até textos, referências a textos de Êxodo e Deuteronômio com comentários deles, né? Por exemplo, tem um texto do Mar Morto sobre o dia que Jacó lutou com o anjo, e nesse texto está falando que o anjo abençoou ele com uma sabedoria, né? Isso é gnosticismo, tá, irmãos? É a mesma coisa. Mas aí o que acontece? Ultimamente as pessoas têm achado que as traduções do texto crítico são mais confiáveis, elas são mais antigas, porque elas foram encontradas no Mar Morto. O problema é que no século 2, 3 e 4, os gnósticos estavam criando documentos. Século 2, 3 e 4, os gnósticos estavam reescrevendo os livros evangélicos e os livros do Antigo Testamento e colocando neles ou retirando deles alguma coisa. Então os gnósticos pegaram os textos existentes e incluíram sua doutrina e retiraram algumas coisas. Então essas mudanças que tem nos rolos do Mar Morto não são à toa, não são em vão. O pouco que existe é diferente dos manuscritos mais recentes, né? E essas diferenças são consideráveis. Como eu disse, ainda não entrou na Bíblia a referência lá de Gênesis, onde Jacó luta com o anjo dá a ele sabedoria, né? No texto nosso só fala que mudou o nome, mas em um dos textos desse Mar Morto há a ideia de que ele ganhou uma iluminação maior. Então, por isso que não dá para confiar em texto de Mar Morto e manuscritos mais novos. Isso, na verdade, parece mais um golpe para retirar a King James real e as Bíblias de texto recebido, irmãos. Então, olha só. Se a King James autorizada, ela é do texto recepto, por que ele teve a ideia de criar uma King James com um texto que ela não concorda? Entende? Então, não faz sentido essa ideia, tá? Nessa página aqui, ele vai agradecer algumas pessoas, ó. Ele vai agradecer ao amigo Dr. Mike Wills, responsável pelas notas e comentários devocionais. Então, essas notinhas aqui são do Dr. Mike Wills. Então, e são cheias de problemas, como eu vou mostrar para vocês, tá bom? A realização deste sonho, né? Então, é um sonho mesmo, né? Aí aqui tem mais coisas, ó. Terei sempre muito a agradecer pelo aprendizado e o exemplo que obtive ao lado de pessoas das mais variadas culturas, línguas e cosmovisões do mundo na Sociedade Bíblica Internacional durante o tempo em que fui diretor do Brasil e pudemos lançar a conhecida tradução NVI. Então, além de tudo, essa pessoa ainda ajudou a criar uma das piores traduções do texto crítico. Entende agora? Entende? Você está começando a entender aonde que nós estamos chegando? E aí ele teve essa incrível ideia de criar King James atualizada. Você acha que isso aqui já é problema? Não é, a gente vai apresentar mais problema, tá bom? Foi diretor, né, ao lado do Saião, ele teve ajuda do Russell Shedd, Ricardo Gondim, Ed René, Ed René. Ai, meus irmãos, olha aqui embaixo. Não posso deixar de reconhecer a enorme contribuição à minha vida e, por consequente, à obra King James que fizeram os amigos Caio Fábio. Caio Fábio, vocês conhecem Caio Fábio? Caio Fábio, ele é liberal, irmãos?
Ele é liberal? Vocês acham que Caio Fábio é liberal ou ele é totalmente gnóstico? Entendem aonde nós estamos chegando? É isso que eu quero mostrar para vocês. Por isso que essas marcas estão vermelhas. Estão vermelhas porque eu gostei não. É porque é péssimo, tá? É de péssimo para pior, tá bom? Então olha aqui que ele fala. Desde o lançamento da edição de estudo do Evangelho de João, da King James atualizada em 2000, e do Novo Testamento em 2007, ouço algumas perguntas. Aqui ele vai responder. Aqui que ele vai responder, depois que ele já falou várias vezes que essa é a versão King James, sabe? Para você nem querer chegar aqui, você já leu tudo isso aqui, você vai chegar aqui e falar aqui, ó, King James é uma tradução direta da King James Bible? Não, não é. A King James atualizada é uma tradução dos mais antigos e fiéis manuscritos das línguas originais, tá? Preservando o estilo clássico, beleza? A única coisa que tem, segundo ele, é o estilo clássico da Bíblia original, da King James verdadeira, tá bom? Só para você ter uma ideia, a única que fez a tradução da King James de verdade foi a BV Books, tá bom? Isso aqui não é King James e também não mantém o estilo clássico da King James. Isso é um monte de marketing para vender, tá? O Oswaldo Paião, eu não vou falar mal dele porque ele fez um ótimo trabalho nos textos aqui, né? Nos textos. A tradução não vai agradar quem estuda teologia, porque é um texto crítico e foi eles que fizeram a tradução. Então a tradução não vai agradar, com certeza, quase ninguém. Aí nós temos aqui umas indicações, né? Aí nós temos aqui o pastor Lisânias Moura, da Igreja Batista de Morumbi. Ele diz o seguinte, ó, estou convicto que você, da mesma maneira que eu tenho sido, será imensamente beneficiado pela leitura e o estudo dedicado à Bíblia King James atualizada. O Dr. Lisânias Moura, há um tempo atrás, fez um livro, né? O livro dele se chama Cristão Homoafetivo, que é uma explicação liberal sobre a homossexualidade e o cristianismo. Ele gostou muito da Bíblia. E aí a gente tem aqui o nosso querido Hernandes Dias Lopes. Nós temos aqui o Heber Cocarelli. Quem é o Heber Cocarelli? Na época que ele comentou, olha o que ele disse, ó. Que alegria poder recomendar a Bíblia King James atualizada aqui nos cultos com o missionário R.R. Soares e nos programas de TV. O Heber Cocarelli é o apresentador daquele programa que faz debates, né? Vejam só o nome do programa dele, sei lá, esqueci. Na época ele era diretor editorial e de TV da Igreja Internacional da Graça, né? Esse era o Heber na época, o seu passado, né? Mas parece que ele melhorou, né? Então não estou falando mal de você, Heber, você melhorou, né? Graças a Deus. Glórias a Deus, aliás. Então a gente tem mais aqui o Lourenço Stélio, a nova tradução da Bíblia King James de 1611 para o português. De novo, esta não é a nova tradução da King James, porque ela não é King James. Então, ó, vamos tirar aqui. A nova tradução, né, para o português representa a recuperação histórica de uma tradução fundamental na história do cristianismo em todo o mundo. Novamente, eles querendo vender um peixe que não existe. Essa não é a tradução da King James. Tá bom, irmãos? Aqui mais gente da Comunidade da Graça. Deixa eu ver aqui. Tem mais gente aqui, ó, editor da Bíblia NVI, Paulo Solonca, que já faleceu. Nós temos aqui, além da linguagem primorosa e fiel aos originais, não é, né? A Bíblia King James é a tradução das Sagradas Escrituras mais lida e amada em todo o mundo desde a primeira versão. Tá, esta não é ela. Então ele está falando sobre outra Bíblia. E ele é ministro analisador de Bíblia, sei lá, Dr. Timothy Morton. A gente tem aqui o cara da BibleWorks Software e do Bible's Resources. Ele falou aqui, ó, quando você escolheu a Bíblia King James atualizada, fez a mais importante, benéfica e duradoura escolha da sua vida. A questão essa frase parece muito com o escrito do próprio cara.
Aquela frase parece muito com os textos do Oswaldo Paião. É isso que eu fiquei encucado com isso aqui, sabe? Mas enfim, né? Não vamos falar sobre nada. Então, irmãos, vocês entenderam o que é a Bíblia King James? Ela é a King James atualizada, não é a King James. Então, essa é a questão. Por que eu demorei tanto tempo para falar isso para vocês? Porque eu quis mostrar dentro dela que, primeiro, ela vende a imagem de uma Bíblia King James e dá uma disfarçada às vezes, mas ela não é de forma nenhuma a King James. E segundo, ela ainda não usa os manuscritos que a King James usa. Ou seja, para você carregar o nome Bíblia King James, você tinha que pelo menos usar os mesmos manuscritos, tá bom? E eu achei até que essa Bíblia fosse a New King James Version, né? E olha a história da New King James Version. Essa aqui, o sonho começou em 1989, né? A New King James Version, eu achei isso no site Bible Study Tools, né? A história dela é o seguinte: a New King James Version foi encomendada em 1975 por Thomas Nelson Publisher, pela editora Thomas Nelson nos Estados Unidos. 130 respeitados estudiosos da Bíblia, líderes de igreja e cristãos leigos, tá? Né, trabalharam por 7 anos com o objetivo de atualizar o vocabulário e gramática da versão King James, preservando o estilo clássico da versão 1611. A história que ele colocou aqui é muito igual à história da New King James Version, tá bom? Essa história é muito parecida com o que está lá, né? Aí o que eles continuam falando aqui, ó, da New King James Version. A tarefa de atualizar o inglês da King James Version envolveu muitas mudanças na ordem das palavras, gramática, vocabulário e ortografia. Uma das características mais significativas da New King James Version foi a remoção dos pronomes da segunda pessoa, tu, ti, vós, tu e eu. As formas verbais também foram modernizadas na New King James Version. Por exemplo, fala em vez de fala. O Google traduziu igual. Estava em inglês, né? Agradecimentos especiais a Thomas Nelson Publishers pela permissão para usar a nova versão King James da Bíblia Sagrada. Ou seja, a história da NKJV é muito parecido com o que o nosso grande colega fez aqui, tá? Só que tem uma diferença. Eu comparei os textos e não são os mesmos. A história que está ali é quase igual à história do Oswaldo, só muda a data, tá bom? Só muda. O Oswaldo falou que esse sonho começou 10 anos antes de 1999, então 1989. A New King James Version foi encomendada em 1975, tá? E não foi ele que encomendou, foi a editora Thomas Nelson dos Estados Unidos. E aí, aqui ele fala, desse reconhecimento, ele fala o seguinte: olha, eu não vou colocar nem o nome das pessoas para preservar, né, para não trazer orgulho para as pessoas que ajudaram, tá? Mesmo assim, ele coloca o nome de algumas pessoas. Ali fala que foram 130 respeitados estudiosos da Bíblia. Ou seja, nós não sabemos exatamente o que é essa tradução, tá bom, irmãos? Nós sabemos que o Oswaldo, né? Oswaldo, até eu esqueço o nome dele toda hora. Oswaldo Paião. Nós sabemos que o Oswaldo Paião, em conjunto com algumas pessoas, fizeram a Bíblia King James. E o interessante é que ele cita Nietzsche aqui, ó. É curioso, né? O cara vai citar o anticristo no prefácio da Bíblia Sagrada. Ele citou aqui, ó, como Nietzsche diria: o autor tem o direito ao prefácio, mas ao leitor pertence o pós-fácio. O cara cita Nietzsche. Você podia ter citado o Chaves, né? Você podia ter citado o professor Madruga, mas você citou a pior pessoa que você pode citar numa Bíblia: Nietzsche. Então é estranho, irmãos, perdoe, mas isso aqui é estranho, tá? Então vamos passar para a última parte do nosso review, que é a comparação dos textos, tá? O que eu fiz? Eu tenho as 3 King James aqui, tá? Então essa é a King James fiel, essa é a King James atualizada e essa é a King James original. Vou deixar a King James original aberta para vocês não se esquecerem de que isso é uma King James, tá bom? E aí o que eu fiz? Eu comparei 4 textos na King James atualizada.
Salmo 139, versículo 19, Romanos 8, versículo 1, 1 Coríntios 1, 18, 1 Coríntios 14, versículo 2. O que acontece? Eu coloquei no meio a New King James Version também, para vocês entenderem que a New King James Version também foi alterada, tá? A história da New King James Version falou que eles iam atualizar apenas a linguagem, mas na verdade eles mudaram os pergaminhos também. Eles abandonaram o texto recebido e aprovaram o texto crítico cheio de problemas lá e com manuscritos gnósticos juntos, tá? Você pode baixar aí o livro, baixar ou comprar, não sei como é que você vai achar, mas o livro Textos de Qumran, vocês vão ver que a maioria dos textos de Qumran são gnósticos, tá? Poucos textos cristãos mesmo, evangélicos, tá? Então, o que eu coloquei? King James Version, né? King James atualizada, New King James Version, King James fiel, da nossa querida editora BV Books, beleza? Deixa eu ver se tem algum detalhe aqui. Um detalhe que eu achei interessante é que eles disseram que a New King James e a King James atualizada iria atualizar a linguagem King James, né? Mas traduzindo do Google, eu percebi que não precisa traduzir, melhorar a linguagem. A King James em inglês também é fácil de ler. O Google já colocou palavras facílimas para a gente ler. Tanto que você vai ver aqui, ó, essa não é uma New King James, ó, ela é uma King James mesmo, tá vendo? Ela não é a New, mas ela já tem as palavras fáceis de entender. Então não dá para entender o porquê alguém teria que traduzir com uma linguagem atual uma Bíblia que já tem uma linguagem atual. Então essa foi só uma desculpa para eles fazerem o que fizeram com a New King James e com a King James atualizada, que é enfiar os textos críticos no meio, tá bom? Então lá no Salmo 139, vai aparecer na sua tela aí também para você olhar, a King James atualizada, né, traduz da seguinte forma, segundo os melhores manuscritos, segundo eles, né? Ó. Salmo 139, versículo 19, tá vendo como está escrito? Quem me dera exterminasses os ímpios, ó Deus, então as pessoas inescrupulosas e sanguinárias se afastariam de mim. Duas ações, né, sinergistas aqui. Uma ação sinergista, aliás, é um desejo, quem me dera exterminasse os ímpios, né, e uma ação sinergista, os inescrupulosos se afastariam de mim. Tá? Uma mudança humanista, digamos assim, né? Um texto humanista, o homem desejando o extermínio de outro homem para que outro homem se afaste dele. Então só o homem está agindo aqui sobre o pretexto de que alguém deseja que Deus extermine os ímpios, tá bom? King James atualizada. A New King James Version vai usar uma tradução parecida, ó, que matarias, ó Deus, os ímpios. Mas ele usa esse sinal aqui no final, né? Ó, os ímpios, ele não está perguntando, ele está desejando também, né? Aí ele vai falar, ó, afaste-se de mim, portanto, vocês, homens sanguinários. O problema é que quando você vai na King James Version, ele está totalmente diferente disso, né? O texto na King James Version é: certamente matarás os ímpios, ó Deus. Afasta-te de mim, homens sanguinários. Isso é uma tradução direta do Google, tá bom? Então o Google pode errar algumas questões, tipo afasta-te de mim, homens sanguinários, enfim. Mas a diferença é gritante. A única Bíblia que traduziu direito o texto da King James é a King James fiel, a King James 1611 que nós temos pela BV Books. Certamente tu matarás o perverso, ó Deus. Apartai-vos, portanto, de mim, vós homens sanguinários. Então, a King James atualizada nesse caso, ela não representa em nada nem o estilo literário da King James real, tá? Olha como a King James Version traduz: certamente matarás os ímpios, né? Aí ele vem aqui e coloca: quem me dera exterminasse os ímpios. Não é o mesmo estilo literário, não há poesia nisso aqui. Na King James há poesia: certamente matarás os ímpios, ó Deus, né? Então, nesse Salmo 139, reprovado, não tem nada de King James nele. Aí a gente vai para Romanos 8, versículo 1, que na King James atualizada diz o seguinte: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E o texto termina aqui, né? Esta é a versão King James, segundo eles, né?
Aí você vai para a versão New King James Version, e você percebe que eles fizeram melhor. Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nesse texto eles decidiram usar o texto da King James mesmo, porque na King James Version está escrito o seguinte: portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse é o texto de 1611, com o estilo literário dele, com toda a poesia que tem, né? Esse é o texto. E aí na versão atualizada, eles cortaram o texto e na verdade eles nem traduziram o texto. Eles colocaram a versão de texto crítico aqui de qualquer jeito. Não há estilo literário da atualizada, tá bom? A New King James Version pelo menos manteve todo o texto, né? E a King James Fiel novamente venceu. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A King James Fiel da BV Books traduziu exatamente igual a King James Version, Romanos 8, versículo 1 também. Isso é o correto, não é? Aquela Bíblia ali, essa Bíblia aqui não era para ser a King James, como eles fazem o marketing, mas por que está tão diferente? Está muito diferente. 1 Coríntios 1, versículo 8 diz o seguinte, na King James atualizada: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Porém, para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. A King James Version, a New King James Version vai fazer a mesma coisa, porque a mensagem da cruz é tolice, né, para os que estão perecendo. Manteve aqui um estilozinho assim, né? Mas para nós que estamos sendo salvos, então é a mesma tradução, a King James atualizada da New King James Version nesse texto, tá? O problema é que a King James não escreve assim. A King James escreve o seguinte: pois a pregação da cruz, olha que o estilo está aqui, a pregação da cruz, não é a mensagem da cruz como está escrito na King James atualizada e nem na King James, na nova King James, tá? É a pregação da cruz, é para aqueles que perecem a loucura, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Tá vendo a diferença? Então por que chamar de King James uma Bíblia que não usa o texto King James, né? A Fiel, né, sempre deixa a gente feliz, traduzido da seguinte forma: porque a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Incrível, isso é fantástico, né? Depois aqui, 1 Coríntios 14, versículo 2, a King James atualizada escreve o seguinte: portanto, quem se expressa em língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o compreende, pois em espírito fala mistérios. Só que não há língua estranha na versão em inglês, tá? A versão em inglês é diferente. Olha aqui a New King James como traduziu melhor: pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, porque ninguém o entende. No entanto, no Espírito ele fala em mistérios. Nesse caso, ela mostra mais uma vez não ser a New King James Version também, porque a New King James Version também faz diferente da King James atualizada. Já a King James Version, a original, fala o seguinte: pois quem fala em língua desconhecida não fala ao homem, no entanto, no Espírito ele fala mistérios. Língua desconhecida, para quem está acostumado, para quem precisa de uma clareza muito grande, língua desconhecida vai trazer o contexto do texto para a leitura da pessoa. Língua estranha, vocês sabem que a CPAD coloca de propósito para forçar a linguagem pentecostal dela, tá? Mas lá nem tem estranha e nem tem desconhecida, lá é língua no manuscrito, tá bom? A New King James traduz melhor nesse caso. A King James Fiel, ela vai manter, obviamente, o que está na King James, porque esse foi o proposto. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens. Então, essa é a King James. Irmãos, eu mostrei para vocês que essa tradução também não é a King James, tá bom? E ela também não mantém o estilo literário da King James. Isso eu mostrei para vocês agora na tela, beleza? E antes de passar para a última parte, que é a parte da leitura dos comentários, deixa eu ver quanto tempo a gente tem.
Meu Deus, que review grande, né? Mas tem que fazer completo, senão não adianta, né? Antes de passar, eu vou pedir você para curtir o vídeo, né? Curta o vídeo aí, deixa um comentário do que você está achando, se inscreva no canal se você ainda não faz parte da família EAT, da Escola Aberta de Teologia Reformada, aqui do Palavras em Chamas. Não deixe de fazer parte do canal, beleza? Vamos para a última parte. Última parte aqui, tem os papéis colados aqui. A última parte vai mostrar alguns comentários. Tem muitos comentários aqui para vocês entenderem a dificuldade de aceitação dessa Bíblia. Só para relembrar vocês, até agora a única tradução da King James mesmo autorizada é a da BV Books, tá bom? Embora tenha alguma dificuldade, esta da BV Books é a única que reflete a realidade. As outras, aquela atualizada, não reflete em nada, nem no estilo literário e na beleza da linguagem, mentira, não reflete, e também não é o mesmo texto, né? Ela usa um texto crítico com base no Mar Morto e nos críticos literários e tudo mais. Uma farsa, na verdade, né? Além disso tudo, nós temos os problemas dos comentários, tá bom, irmãos? Então, o que se salva dessa Bíblia até agora, né? As tabelas, talvez. As tabelas, mas mesmo assim, vou falar para vocês a verdade. Vocês acham isso em qualquer outra Bíblia melhor. Mas vamos lá ver os comentários? Já chegamos até aqui, vamos ver os comentários. Lá em Gênesis 1, versículo 2, o texto diz o seguinte: a terra, entretanto, era sem forma e vazia. Eu fui olhar os comentários aqui, e o que eles vão apoiar? Alguns biblistas admitem que a palavra era pode ser traduzida como tornou-se, a fim de indicar a hipótese de que Deus teria destruído sua primeira criação por conta da queda pecaminosa do seu anjo de luz chamado Satã, em hebraico, ou Satanás, em grego. Caraca, velho. Difícil isso aqui. Ai, meu Deus. Substantivo cujo significado básico é adversário. Então, ele está dizendo aqui que antes disso aqui, entre o versículo 1 e o versículo 2, houve uma terra onde Deus tinha um anjo de luz chamado adversário. É essa a ideia. E que Deus destruiu a terra por causa desse anjo de luz chamado Satanás, né? Então ele não está lendo o primeiro versículo como uma conclusão, tá? Ele está lendo como uma sucessão. Ele fala, no princípio Deus criou o céu e a terra, né? Só que no versículo 2 em diante ainda não existia a terra, ele ainda estava criando os céus e a terra. Então esse início aqui é uma conclusão introdutória. E aí depois ele vai falar, como é que é a terra antes de Deus ter criado, de Deus ter formado tudo? A terra, entretanto, era sem forma e vazia. É isso, né? Mas ele vai achar que não, que Deus criou a terra, né? E que em algum momento Deus destruiu a terra por causa de Satanás, que era o seu anjo de luz. Essa é a ideia que está aqui, eles estão apoiando essa ideia, tá bom? Jesus Cristo nos ensinou que o fogo eterno foi preparado para Satanás, seus anjos e seguidores. E o apóstolo João teve uma visão profética desse acontecimento lá em Apocalipse 20, versículo 10. Esta teoria bíblica, portanto, aponta para uma ideia geológica muito mais antiga da Terra, que pode ser comprovada por fósseis e outras descobertas. Sendo assim, os versículos seguintes se referem à presente criação e não à criação anterior. Existiu uma criação anterior, irmãos. Mas aonde nós vemos isso na Bíblia? Minha cabeça coça. Em lugar nenhum a gente não vê isso na Bíblia. Isso é uma mentira. O texto não está falando isso, irmãos. Entende? Vamos passar aqui para o próximo comentário. Vamos ver se tem algum problema aqui. Vamos lá. Aqui tem um comentário de Romanos 8, né? Romanos 8, que ele vai fazer um comentário interessante. Romanos 8, versículo aqui, ó, versículo 29. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aí o comentário vai seguir todo interessante até chegar nesse ponto assim, ó, aqui, ó. Assim como, desde a eternidade passada,
Deus conhecia os que pela fé se tornariam o seu povo. Né? Deus conhecia você na eternidade passada, sabe? E Ele te conhecia pela fé. Ele sabia que você ia, né? Você ia se tornar povo de Deus. É como se Ele tivesse te consultado e Ele viu que você ia aceitar. Você sabe o que é isso? Isso aqui é o contrário do que o texto está dizendo. É isso, né? Então aí um probleminha para vocês também. Aí a gente entra nesse comentário aqui de Romanos, de 1 Coríntios 14, versículo 2, porquanto quem se expressa em língua estranha não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém compreende, pois em espírito fala mistérios. Aí ele vem aqui e faz um belíssimo comentário. O termo grego original, aqui traduzido por línguas estranhas, se refere tanto a um idioma humano desconhecido por determinado povo ou cultura, como a língua exática dos seres celestiais. Mas que seres são esses? Que na Bíblia eles falam a língua de quem está ouvindo. E nenhum humano na Bíblia fala com anjos na sua própria língua. Mas todos os relatos daqui para trás, os anjos falam na língua das pessoas e as pessoas falam na sua língua com os anjos. Aí ele vem aqui e fala, essa língua estranha aqui são línguas angelicais também. Não preciso nem comentar nada, né? Aqui ele acerta um comentário. Então tem que falar isso, ele acertou os comentários, tá? Aqui no versículo 4, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ele vai comentar o seguinte: a eleição divina é um conceito teológico sempre presente nas cartas paulinas. Muito bem, né? Muito bom, realmente. Ele vai citar todas as referências aqui, tá? Deus nos escolheu por meio da sua determinação soberana. Né? Mas engraçado que ali atrás ele falou que Deus nos elegeu porque ele sabia que a gente ia aceitar, que a gente ia querer entrar para o seu reino. Aqui ele está se contradizendo, né? Mas enfim, aqui ele acertou. Deus nos escolheu por meio da sua determinação soberana, na qual ele nos deu sua graça salvadora, sem considerar quaisquer possíveis méritos ou deméritos das pessoas escolhidas. Aqui ele acertou. Ficou muito bem. E aqui, se não me engano, ele acertou também. Aqui ele acertou em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, que diz o seguinte: não vos deixeis enganar, não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. É importante olhar esse texto porque muitos pré-milenistas adulteram o texto para dizer que aqui não é apostasia, mas no manuscrito grego está escrito apostasia. Aí eles vão argumentar ainda mais, falando, não, mas que o uso da palavra apostasia com esse palavra aqui significa retirada. Não, apostasia é apostasia, retirada é retirada. Tá? Então o texto de Paulo está escrito apostasia mesmo, tá bom? Mesmo os piores textos estão escritos apostasia, beleza? Aí ele vai comentar o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui. Paulo explica aos Tessalonicenses que, embora a volta de Cristo seja iminente, existam sinais que ainda teriam de se cumprir antes desse maravilhoso e esperado evento, sua volta, né? Um desses grandes sinais é a apostasia, literalmente rebelião, tá bom? Termo que nas Escrituras tem o sentido de explícita rebelião contra Deus e tudo que precede de Deus. Essa rebelião tem duas faces: uma profunda e generalizada apatia em relação à fé em Jesus Cristo e à palavra de Deus, seguida de violenta rebelião contra o Senhor e seus seguidores por todo o mundo. Então, esse comentário ele também acertou, ficou muito bom, porém o restante, né, é difícil de aceitar. É difícil de ler. Eu até dei umas pancadas nela aqui. Irmãos, resumindo, para a gente concluir, vídeo grande, como eu disse, teria que ser grande mesmo. Vamos lá. Vamos definir as coisas aqui. Essa Holy Bible é a Bíblia King James, versão autorizada. Tá? Aqui, ó. Isso é lâmpada para o meu pé e luz para o meu
Uma coisa assim. Esta é a Bíblia Sagrada, contendo o Antigo e o Novo Testamento, King James autorizada. Esta é a versão King James autorizada, tá bom? E vocês vão ver que ela é exatamente a mesma King James fiel, traduzida pela BV Books, que tem ficado muito boa, por sinal. Esta é a versão que eles falam que traduziram, tá? Eu quero deixar claro que tudo que eu falei, eu li nela aqui, para vocês, ao vivo e a cores. Essa Bíblia diz que ela é a tradução da Bíblia autorizada. Porém, vocês perceberam que ela não é a King James, ela não é a atualização e ela não tem o mesmo estilo literário da King James, tá bom? Então, esta é a King James e essa é uma cópia do nome. A única coisa de King James que tem é o nome, tá? Fora isso, não tem mais nada. Essa King James aqui da BV Books, ela ainda é a melhor tradução da King James, beleza? E vai chegar a King James 2.0 aí, disseram que tá melhor, eu não sei. As mudanças que ela teve, para mim, não fez muita diferença. Mas se a fonte for melhor, já melhorou para mim, tá? Eu não gosto dessa fonte aqui, apesar de que ela é a única grande que tem. Mas o que acontece? Esta biblinha aqui, esta biblinha da BV Books, é a única Bíblia King James que existe no Brasil, tá bom? Aquela King James atualizada, ela não tem nada de King James, beleza? Ela não tem exatamente nada da King James, beleza? É uma jogada de marketing que fala que está traduzida dos melhores textos, que na verdade não são os melhores, mas muita gente aí, os críticos textuais, tem achado que é. Na prática a gente viu aí a diferença gritante que há entre as duas. Espero que você tenha gostado. E se você quiser comprar essa Bíblia aqui, não compre. Geralmente eu falo que eu deixo o link aqui na descrição, mas eu vou falar o contrário, não compre. Não compre porque não é King James, tá? Nada contra, me perdoa o cara ali, ó, o sonhador Oswaldo Paião, me perdoa, mas é porque não é King James. Lança uma Bíblia Oswaldo Paião e aí a gente conversa. Bíblia Oswaldo Paião, aí sim a gente vai até indicar, compre, né? Apesar de que o texto não é tão bom assim também. Fique com Deus, até o próximo review aqui. Se você gostou, não deixe de curtir, não deixe de fazer parte do nosso canal e comente aqui embaixo o que você achou de tudo isso. Tchau!